Acabei de chegar em casa agora, eu tô no quarto da Sofia. Cheguei literalmente agora do casamento do Lucas. Eu queria fazer um vídeo pra vocês, abrindo meu coração sobre meu filho de verdade, assim, e tudo que aconteceu. Eu falo muito pouco dele aqui e eu queria falar como eu tô me sentindo, queria bater um papo com vocês. Eu tive o Lucas com 17 anos. Eu era uma menina assim, eu era muito ingênua, diferente das meninas de 17 hoje em dia, que são muito mais ligadas pra frente, antenadas, têm muito mais repertório de vida. Eu não tinha, muito pelo contrário. Então eu era muito insegura, eu tinha muito medo. Quando eu engravidei, meu pai ficou sem falar comigo. Meu pai sempre foi muito má, porque eu sei não, tira aqui, né? É, a mulher que usa batom vermelho é mulher que não pode usar saia, não pode usar decote. Ele era assim, foi a criação dele assim, há outros tempos, outro tudo, sem julgamentos. Amo meu pai, sou muito grata a tudo que ele fez, como ele me criou e etc e tal. Mas isso me fez crescer de um jeito completamente diferente, né? Cada um tem uma criação. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha certeza que meu pai ia me matar, de verdade. E aí ele ficou sem falar comigo, durante muito tempo, ficou sem falar comigo quando eu engravidei. E foi muito difícil. É, inicialmente, enfim, eu não tô pra falar sobre mim, mas eu quero falar sobre o meu filho. Mas o que eu queria dizer é que, ao mesmo tempo que foi muito difícil ser mãe aos 17, sozinha, solteira, tinha que ralar, tinha que pegar ônibus, metrô, onde eu sofria, era encoxada, sofria, enfim, um monte de questões, ralei pra ter grana, pra sustentar ele, pra dar tudo que ele queria, porque ele era uma criança, quando eu também era uma criança. Ele pedia coisas que ele via na TV, quando eu não necessariamente tinha dinheiro pra dar. Então, ver o meu filho casando e virando um homem maravilhoso, eu não sei dizer assim como que não cabe no meu coração, porque às vezes eu penso que tinha tudo pra dar errado, porque eu podia ter sido uma mãe muito melhor. Mas eu não tinha recurso, eu não tinha subsídio, e quando eu falo de recurso, eu não tô falando só de recurso financeiro, não, tá? Eu tô falando de repertório emocional, de entender sobre maternidade, de saber. Eu dei mamar pra ele no peito como eu pude. É, eu não lembro exatamente, mas, detalhadamente, porque tem 25 anos já, 24 anos já isso, mas eu me lembro, eu sei que eu engravidei, né? Mas eu me lembro as primeiras febres, me lembro os meus primeiros choros, desesperada, sem saber o que eu fazia, não sabia que dava remédio, onde que levava. É, uma criança desesperada cuidando de outra criança e sem ninguém, minha mãe morava longe de mim, morava em outra cidade, então eu realmente não tinha ninguém. Assim que ele nasceu foi muito desafiador. Eu estudava, tinha os preconceitos da escola, eu mesma tinha vergonha. Depois, durante o colégio, eu não podia falar que eu tinha filho, porque a minha própria família tinha preconceito e pedia para eu esconder. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas quem quiser saber mais, inclusive tá no meu livro que tá saindo dia 15 agora, que chama O que se come no céu, eu tenho uns pedaços da minha história, porque faz parte de quem eu sou, enfim. E eu fiz do jeito que deu, enfrentando do jeito que dava, os preconceitos dentro da minha própria família, é, entregando o que eu achava que era possível, o máximo de amor que eu tinha. Depois, mais pra frente, eu comecei a trabalhar e eu entregava tudo que eu podia também financeiramente pra ele, com pouco que eu tinha, eu pagava em parcela de vezes pra trazer os brinquedos que ele queria, as coisas que ele queria. Mas eu acho que, de modo geral, se eu pudesse refazer, faltou muito. Faltou muita presença, faltou muito afeto, porque eu acho que eu não tinha nem pra mim, quanto mais pra ele. Daí ver o meu filho hoje, um homem leal, fiel, eh, assistir. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei, porque eu já tive o aval dele pra falar sobre isso. Bom, primeiro que eu passei muito tempo sem falar dele, porque ele era uma pessoa que não gostava de redes sociais. Isso mais pra frente, quando eu já tinha meu dinheiro, quando minha família já não mandava mais em mim, eu fazia o que eu queria, né? Porque de início, sim, eu tive essa dificuldade, que a minha família não queria que eu falasse dele no colégio, porque minha família tinha preconceito com eu ser mãe nova. Falava que era mulher que não valia, se tivesse filho novo. E aí eu não podia falar na escola, porque eu estudava em escola de patricinha e as pessoas iam me recriminar. E aí um dia eu não aguentei mais a situação, e obviamente falei. Mas foi uma luta interna, né, dentro da minha própria casa. É, depois, mais pra frente, quando eu já fazia o que eu queria, já enfrentei a minha própria família e tracei minhas próprias guerras. Minhas primeiras guerras foram dentro da minha própria casa, dentro dos preconceitos da minha própria casa. Gente, eu não quero que vocês entendam que isso não é, eu não tô, tipo, falando mal, ou eu honro muito meu pai, minha mãe, minha avó, é o que eles tinham, cada um dá o que tem. Nossa, tudo que eu sou, que eu tenho, eu devo à minha avó, ao meu pai e à minha mãe, porque eles me ensinaram tudo que eu tenho do melhor jeito que eles podiam. Isso foi o que eles tinham pra dar. Às vezes a gente dá pouco porque a gente tem pouco, às vezes a gente não dá nada porque a gente não tem nada, às vezes a gente dá preconceito porque a gente é o preconceito. Mas machuca, lógico. Então quando eu falo, eu choro porque, sei lá, eu faria tudo diferente, lógico. Mas ver que foi tudo assim e que foi diferente, e me dá tanto orgulho. Mais pra frente, meu filho assistiu toda a minha vida, né, a minha história, os meus ciclos com amor, com desrespeito.
minha avó sempre foi muito traída, minha mãe sempre foi muito traída, depois eu acabei na repetição, porque a gente repete as mesmas coisas, e o meu filho assistiu tudo isso. Então, como ele sempre foi criado por mulheres, ele sempre falou, nunca vou trair minha mulher, eu sempre vou ser diferente, não vou fazer o que fizeram com vocês e tal. Mas existe uma força além, né? E nem sempre a gente consegue lutar contra essa força e tal. E quando eu via que ele realmente estava seguindo todos os meus passos, chegou um momento em que isso também foi ruim. Ele teve um relacionamento onde ele foi bastante traído e ele criou uma narrativa para doer menos de que tudo bem, que ele aceitava, que era um relacionamento aberto, só que era só aberto da outra parte, não da parte dele. Ele nunca traiu, ele nunca fez nada, mas ela podia fazer o que ela queria, e aí ele usava essa narrativa de que ele aceitava esse relacionamento aberto. E aí um dia eu descobri umas coisas bem fortes, bem feias, assim, que tava acontecendo. Eu nunca me meti na vida do meu filho, a vida dele. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, as escolhas são deles e tudo. Só que nesse caso ele morava comigo, debaixo do meu teto, e eu via muitas coisas acontecendo, e eu comecei a sofrer muito, e aí um amigo meu falou assim, ó, tem um limite pra você não se meter na vida dele. Ele ainda é seu filho, ele ainda é de menor, ainda é menor, né? Ele tava ali acho que para fazer 18, mas ainda não tinha, não sei. E ele falou, você pode, deve interferir, porque talvez ele espere isso de você. E aí eu lembro que eu sentei pra conversar com eles, e eu chorei muito, e falei, meu filho, você tá seguindo o meu exemplo, mas esse não é o exemplo que eu gostaria que você seguisse, que é de ser passivo e tá aí no lugar de ser traído e aceitar. E essa foi uma das coisas, inclusive, que me motivou a me amar mais, a não aceitar menos do que eu mereço e do que eu deveria. Quando eu vi que o meu filho estava seguindo os meus passos errados, de, de falta de amor próprio, de deixar o outro fazer de você o que ele quer, eu falei, gente, eu tô acabando com a vida do meu filho, não é só com a minha. E daí em diante eu mudei. Aí esse relacionamento dele durou muito tempo, tá? E daí em diante eu mudei por ele. Então acho que o meu filho foi um dos maiores motivadores para que eu pudesse aprender a me amar, porque quando eu vi ele sofrendo e me imitando, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu não estou sendo um bom exemplo. E ver ele casando com uma menina maravilhosa, minha nora maravilhosa. Eu não podia pedir uma nora melhor. Eles são novos, toda sexta-feira eles estão aqui na casa, na nossa casa, na nossa célula, quando me casei com o Thiago. Foi muito desafiador, imagino, pra ele, além do que sei, né, imagino também, porque eu vinha com uma menina nova, de 4 anos, e um menino de 20, cheio de mágoas e ferido, de ver a mãe sofrer. Então ele veio fechado. E o Thiago teve que conquistar ele aos poucos, sem ele acreditar, porque ele já tinha visto aquela cena de outras maneiras. E ver, assistir ele no casamento olhando pro olho do Thiago, pra fundo dos olhos do Thiago, com admiração, com gratidão. Teve um momento do casamento que ele fez um discurso. E ele fez, a noiva tava aqui, foi muito bonito, que ele tava agradecendo o dia e tudo. A noiva tava aqui e ele tava olhando pro olho do Thiago. E aí eu filmei o olho dele e vim no olho do Thiago e vi que eles estavam cruzando o olhar. Cara, pra mim aquilo foi tão lindo. Eu vou botar aqui um pedaço pra vocês verem o que eu tô falando. Você tá vendo? Cara, pra uma mãe, isso. Eu sou muito grata por ter um filho maravilhoso, eu sou muito grata por ter encontrado uma pessoa que cuida dos meus filhos, independente deles terem um pai, ele não está no lugar tentando substituir, nem nada disso, mas ele está tratando com amor. Amor demais nunca é demais. É sempre muito maravilhoso ter excesso de amor, e o Thiago faz isso como ninguém. Eu nem sei onde eu tô, eu me perdi, mas o que eu queria dizer é que eu tô muito feliz. Eu não sei mensurar o orgulho de uma mãe, ver um filho casar, que é leal, que é fiel, que é doce, que tem um coração incrível, que trata as pessoas assim. Se eu pudesse pedir um filho com as qualidades do meu, eu acho que eu não daria conta. A mesma coisa minha nora. Ver eles ali toda sexta-feira em casa, na célula, ver eles indo pra igreja. Todo domingo, eles têm 24 anos. Eles não vão pra balada, eles não bebem, eles trabalham, vão pra igreja e vão pra casa. Trabalham, vão pra igreja, vão pra casa, estão felizes, estão bons e ajudam as pessoas. Enfim, só queria dizer o quanto eu sou grata, o quanto valeu a pena. O quanto eu faria várias coisas diferentes, mas talvez não, né? Porque se ele é assim, e é isso, eu quase não falo dele aqui porque ele era uma pessoa muito tímida. Durante o período ele pedia pra não falar, pra não expor. As pessoas são ruins. Eu estou aqui no TikTok porque eu cansei de estar na outra rede social, de ler maldade, absurdos. Vou dar um exemplo pra vocês. O Thiago fez um post lá, perguntou se eu ia fazer um post no Instagram. E aí eu falei que não, que eu tava completamente magoada com o Instagram, que eu tinha trocado as redes. E ele fez um post lindo. E ele viu alguns comentários de algumas pessoas, tipo, falando: esse menino é viado? Cara, que loucura. Baseado em quê? E assim, como as pessoas são ruins, como, em geral, os homens são lixo, sabe? Eles não sabem ver um homem se portando como um homem de verdade, digno, que respeita a mulher. E aí eles rebaixam e falam barbaridades. Enfim,
Nossa, misturei todos os assuntos, mas é que eu queria fazer um vídeo mesmo de desabafo, quanto eu mergulho no meu filho, o porquê que às vezes eu não falo dele aqui, porque eu privo ele dessas palhaçadas, dessas atrocidades, que eu escolhi pra minha vida, mas não ele. E o quanto estou orgulhosa e feliz por ele ter encontrado uma mulher maravilhosa. É isso. Obrigada pra vocês aqui do TikTok que me acompanham, que são doces, que me acolhem, que sofrem junto comigo, que brigam junto comigo, que me entendem. É isso. Nossa, terapia, né? Quanto custa, gente?